A gente conversa agora com o Fernando Vernalha, advogado e sócio do Vernalha Pereira Advogados, que já aparece comigo em tela. Fernando, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Bom dia, Vitor. Prazer é todo meu. Bom dia a você e a toda a sua audiência. Fernando, eu particularmente tenho uma ligação muito forte com o Rio de Janeiro. Sempre adorei chegar no Rio de Janeiro via Santos Dumont. Além de tudo, acho que não existe aeroporto mais bonito para se pousar no mundo do que o Santos Dumont. Mas a gente viu aquela limitação imposta em 2023, um teto de voos, imposto também, né, uma limitação de destinos enfim, cidades dos quais os voos chegariam no Santos Dumont. Eu queria entender toda essa estrutura, dada também aquela contestação por parte do Tribunal de Contas da União, todo esse processo que culmina exatamente nesse leilão. Eu queria entender um pouquinho desse contexto para a gente ter a clareza sobre a importância desse leilão de ontem. Olha, esse leilão é um leilão muito importante primeiro porque marca, né, a participação de uma concessão aeroportuária nesse processo de renegociação de concessões, né? Essa agenda de repactuação de concessões, ela já tem funcionado no setor de rodovias, já há alguns casos que foram repactuados, e esse é o primeiro caso de concessão aeroportuária que é repactuado, né, junto com o governo federal, com a participação do Tribunal de Contas da União. Só para dar um histórico do caso, o Galeão, a concessão do Galeão foi assinada no começo de 2014, ali, com uma licitação que ocorreu em 2013, naquele contexto havia muito otimismo com relação ao crescimento do país, né? Os lances dessas primeiras rodadas do programa de concessão de aeroportos foram lances agressivos, eu diria, né? Os lances ali para a conquista das concessões de valores de outorga, exatamente porque o contexto era de muito otimismo com o crescimento do país, o que se refletia nos estudos de demanda para os aeroportos. Neste caso do Galeão, foi um lance bastante agressivo, né? Aproximadamente 19 bilhões de reais. O problema é que o que se sucedeu nos anos seguintes foram crises muito graves, né? Que provocaram perdas aí, estruturais, eu diria, de demanda e da execuibilidade econômica da concessão. A gente teve primeiro a crise de 2014 a 2016, né? Esse foi o pior triênio da história do país, uma crise macroeconômica muito severa, que impactou bastante a demanda por serviços aeroportuários, né? Chegamos a ter perdas acima de 40% de serviços aeroportuários. Isso prejudicou muito as concessões de aeroportos, e logo depois tivemos a crise da pandemia, né? Que também foi muito prejudicial para o setor. Então, essas crises provocaram desequilíbrios econômico-financeiros no contrato de concessão. Aí, em 2022, a concessão Rio Galeão pede a devolução do ativo, já num contexto em que a concessão já não tinha mais condições de seguir operando. E aí pede a relicitação, que é essa devolução. E logo um ano depois, em 2023, desiste da relicitação, quando se criam ali as condições para a repactuação das concessões. E entra nesse processo de repactuação que, com esse leilão, né, se conclui, eu diria, bem sucedida, porque a gente teve um leilão bastante competitivo, né? E que conseguimos, como foi lembrado pela Roberta, um resultado mais do dobro da expectativa do governo federal, que era 1,5 bilhão de reais, né? E mais ainda do que o lance mínimo previsto, que era de 934 milhões de reais. E é esse ponto que eu queria tratar com você, Fernando, porque a gente tem, né, um ágio de quase 200% em relação ao lance mínimo, uma disputa, como você mencionou, Roberta Camargo também tinha trazido para a gente, uma disputa bastante acirrada com os dois principais players, na verdade, né, a ENA e a Zurich, disputando de forma ferrenha. Um ágio tão significativo, ele não pode passar despercebido. Eu queria entender, apesar dessa discrepância, é claro, com o contrato com a Rio Galeão, como você disse, firmado em 2013, eu queria entender esse interesse e, evidentemente, os motivos por trás desse ágio. Um aeroporto agora, né, repactuado, esse contrato no valor de 2,9 bilhões de reais. Olha, eu acho que os ajustes que foram feitos no contrato de concessão, né, no contexto dessa renegociação, foram muito positivos e geraram atratividade do projeto, porque houve uma adequação do projeto à realidade, né, à realidade do país. Então, houve a supressão ali dos investimentos na construção de novas pistas, da terceira pista,
e também, eu diria, e principalmente, uma mudança na forma de pagamento dos valores de outorga. O que nós tínhamos, neste caso, nas primeiras rodadas, eram ali contribuições de valor fixo de outorga, né? E passamos a ter, a partir da quinta rodada das concessões de aeroportos, outorgas variáveis, né? Então, essa foi uma mudança importante, né? Se eliminou o pagamento de outorga fixa e se passa a exigir 20% do faturamento bruto da operação como pagamento de outorga à União. Eu acho que isso é muito positivo, porque traz também para o pagamento de outorga os riscos inerentes à exploração do negócio, né? Enfim, uma série de outras atualizações regulatórias, né, que foram importantes para gerar maior atratividade a esse contrato, né? E essas operadoras que disputaram o leilão também têm outras operações no país, então elas conseguem ter sinergias, né? Acho que tudo isso favoreceu, tudo isso contribuiu para que a gente tivesse um leilão bastante competitivo, com um resultado aí acima do esperado pelo governo federal e pela agência reguladora. Você falou sobre essa sinergia, exatamente por causa das operações da AENA aqui no Brasil. Fernando, eu queria entender um pouquinho sobre essa operação, a importância logística de um aeroporto desse volume, né? Um aeroporto dessa importância como é o Aeroporto Internacional do Rio, mas queria também entender os potenciais do aeroporto do Galeão, porque se a gente comparar, Guarulhos, no ano passado, por exemplo, teve pouco mais de 47 milhões de passageiros. O Galeão teve apenas 16 milhões. Eu queria entender as perspectivas, as possibilidades com as quais o Aeroporto Internacional Tom Jobim ele pode alcançar e pensar se ele pode se tornar de fato um hub, um dos grandes aeroportos, né? Porque a gente tem inclusive um costume, a gente vê muita gente viajando para São Paulo quando vai, por exemplo, fazer uma viagem internacional. Pois é, essa foi uma das razões que justificou, né, as limitações, as restrições impostas à operação do Santos Dumont, né? Porque os voos domésticos acabam ajudando a alimentar voos internacionais, né? A ideia que se tinha era que o Galeão funcionasse como uma alternativa ao aeroporto de Guarulhos. E acho que nós conseguimos aumentar a demanda do Galeão com essas limitações impostas aí nos últimos anos ao funcionamento do aeroporto de Santos Dumont. Aliás, esse contrato repactuado ele prevê também um desmame dessas limitações, aí uma redução progressiva desses limites operacionais ao funcionamento do Santos Dumont até 2028, né? Então a gente vai ter progressivamente a redução dessa limitação até 2028, ano em que os aeroportos passarão, a partir de quando os aeroportos passarão a operar em regime de concorrência em condições de mercado. Então, eu acho que, de fato, né, o funcionamento do Santos Dumont, né, e o aumento da capacidade do Santos Dumont, que a gente viu aí nos últimos anos, isso acabou roubando demanda do Galeão, né, num certo sentido, e prejudicando o funcionamento do Galeão como um hub, uma alternativa ao aeroporto de Guarulhos. Mas o que a gente viu nos últimos anos foi um aumento da demanda no Galeão, já fruto, né, dessas restrições regulatórias que limitaram a capacidade do aeroporto de Santos Dumont. Acho que surtiu resultado, né, as limitações impostas ao funcionamento de Santos Dumont. Até 2028, que a gente vai ter, como eu disse, um desmame dessas limitações, a partir de quando os aeroportos passarão a funcionar em condições normais e o operador, quer dizer, quem assumiu o controle, a concessionária atual, ela poderá ter direito a reequilíbrio contratual caso essas limitações ou a previsão, né, dessas limitações até 2028 não seja atendida, não seja cumprida pelo regulador ou pelo governo federal. Então, acho que isso trouxe mais segurança jurídica, né, o fato de a gente ter trazido para dentro do contrato esse programa de desmame das limitações do funcionamento do aeroporto de Santos Dumont, porque tem impacto direto, tem reflexos diretos na demanda do Galeão e, portanto, na execuibilidade da concessão. Conversei com o Fernando Vernalha, advogado, sócio do Vernalha Pereira Advogados. Fernando, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Gosto muito do Galeão, gosto muito do Santos Dumont, gosto mesmo de ir para o Rio de Janeiro. Obrigado, Vitor. Nós gostamos também. Obrigado, foi um prazer de participar. Abração, até mais.